Sejam todos bem-vindos, obrigado pela companhia. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui, trazendo conteúdos aqui, né, relacionados à psicanálise. Procuro estar sempre trabalhando com vocês, assuntos, né, de uma maneira onde eu tento trazer de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais didática, tá? Principalmente livros freudianos, até para quem já está acostumado, né? Os escritos de Freud, né? A maneira com que Freud se expressa é, de certa forma, um pouco desgastante, ou às vezes fica um pouco cansativo. Então, eu tento trazer de uma forma um pouco mais tranquila, para que a gente possa conversar e entender um pouco mais sobre o que ele quis dizer ali naqueles escritos, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso, né, do pequeno Hans, né, dentro desse nosso módulo aqui de supervisão. Eu enviei para vocês, eu acredito que foi postado ontem, eu não me lembro mais ou menos a hora, mas eu mandei para vocês, né, o livro a 10, aí que são, né, fazem parte de toda a coleção dos escritos de Freud. Mandei em PDF para vocês, então fica mais acessível. Eu sei que é bem complicado, é caro, né, de a gente comprar os livros em o livro físico, então por isso que eu mandei em PDF para vocês, tá? Mas se vocês quiserem, podem imprimir, ou se acharem melhor, comprarem o livro, que é um livro super importante e que vocês vão utilizar aí ao longo da caminhada de vocês aí dentro da psicanálise, tá? Então esse foi um caso, né? Um dos casos que Freud atendeu. Para quem ainda não leu, tá? Não tem problema, tá? Caso você esteja vendo a aula gravada, eu sugiro que você, antes de assistir os comentários que eu farei durante esse nosso encontro, eu sugiro que você pause essa aula, leia, né, primeiro, e depois você volte e acompanhe os comentários, tá? Porque aí vai ficar um pouco mais esclarecedor. Para as pessoas que já estão aqui, que não leram ainda, podem fazer o contrário, né? Podem ver os comentários e depois você faça a leitura. É uma leitura não tão extensa, tá? Então não tem muitas páginas, então não é um livro onde é tão cansativo. Porém, eu sugiro que você, né, assim que eu acredito que seja mais fácil, você faz a leitura e depois você veja os comentários. Até porque eu não vou conseguir, né, eu não tenho tempo hábil aqui, né, para poder fazer a leitura de todo o texto. Então, vou fazer alguns apontamentos e alguns esclarecimentos aí dentro desse caso, tá bom? Vamos lá. O caso, né, do pequeno Hans é um estudo de caso realizado por Freud, né, o fundador da psicanálise, sobre o tratamento de um menino de 5 anos de idade que apresentava sintomas, né, de uma fobia, né, relacionada a cavalos. Então, né, naquele período, né, no ano de 1909, né, não era tão comum ouvir, né, falar sobre fobias, muito menos ainda, né, em crianças desta idade, né? Então, o Hans, né, o verdadeiro nome de Hans era Herbert Graft, né, e a sua família era muito conhecida, né, por Freud. Que aconteceu? O Hans, ele começou a ter medos, né, de cavalos, né, depois dele ter testemunhado aí um incidente em que um cavalo ele caiu na rua, né? Então ele ficou um pouco assustado, né, desde então, e ele começou a, a ter pesadelos, né, e ter medo de sair de casa, né? Então ele também tinha medo dos seus próprios impulsos agressivos em relação a seus pais e em relação à sua própria sexualidade. Para quem já
né, já assistiu algumas aulas anteriores, né, onde eu falei um pouco, já falei um pouco do livro, né, sobre o mal-estar da civilização, que também é um livro freudiano. Então, para quem ainda não assistiu, sugiro que quando tiver oportunidade que assista, essa aula já está lá disponível. Falo também, né, dentro desta aula, sobre essa questão, né, dos impulsos, né, que nós temos, que nós tendemos, né, a recatar, a esconder, né? Então, agora imaginem vocês uma criança de 5 anos, aonde ela começa-se, né, a ter desejos, né? Vocês vão ver no livro que é, a criança ela vai passar ali por alguns sintomas, né? Porém, ela também começa a desenvolver ali, né, aquele desejo de reprimir o que ele sente em relação à mãe e em relação ao pai. Então, quando eu falo aqui sobre ele tinha medo dos seus próprios impulsos agressivos, né? Ao longo do texto, nós vamos observar que o que ele queria, né? Vocês vão perceber na leitura que ele começa a falar muito sobre o pênis, né? Então, no livro ele vai falar várias vezes o meu pipi, né? Então ele acha que todo mundo tem pipi. Inicialmente, estou usando o termo que é utilizado no livro, tá? Ele vai achar que todo mundo tem pipi, né? Então, ele vai passar por um processo aonde ele vai precisar, né? Vamos sempre imaginar uma criança de 5 anos, tá? Então, uma criança de 5 anos voltada para o ano de 1900 e alguma coisa, tá? Então, assim, naquele período, é importante a gente lembrar que as crianças daquele período não tinham a quantidade de informações que nós temos hoje, né? Que uma criança de 5 anos tem hoje no ano de 2023. Né? Hoje, uma criança no ano de 2023, ela já usa tablet, ela joga, ela já fala outras línguas, ela já está inserida em várias outras atividades que uma criança do ano de 1909 não tinha. Tá? Então, quando eu vou falando, tenta sempre levar a sua mente, tá, para uma criança do ano de 1900, né, e 9. Então, o que essa criança, né, do ano de 1909, ela tinha, né, ela começou a observar, né, de uma certa forma, de um lado, de uma maneira infantil, mas que ela tinha alguns desejos, né, alguns impulsos que seriam agressivos em relação ao seu pai e em relação à sua mãe e em relação à sua própria sexualidade, tá? Freud, né, tratou o Hans por correspondência. Então, vocês vão observar que no livro, o Hans, o pai, né, de Hans, era um estudioso, era um curioso, um apaixonado por psicanálise, né? Então, e por ele ser conhecido da família, né? Então, o pai já sabia do trabalho que Freud desenvolvia. Ele começou a querer ajudar esse filho pelas observações que ele estava fazendo, né? Então é muito interessante, principalmente eu sei que vocês, né, que isso aconteceu comigo também, quando a gente está estudando alguma coisa, né, quando a gente começa a tocar o conhecimento, né, principalmente da psicanálise, a gente começa a querer observar as coisas que estão acontecendo na atualidade. Então, esse pai, né, esse curioso pela psicanálise, ele fazia a mesma coisa. Então, nos seus estudos, né, nas coisas que ele buscava, ele começou a observar que o seu filho estava apresentando alguns sintomas, né, estava apresentando algumas características daquilo que ele havia, do que ele estava estudando. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu né, trocar cartas com Freud e falar de como era a vida,
né, quais eram as observações, quais eram os apontamentos que ele vinha fazendo ao observar as atitudes desse filho aí de 5 aninhos de idade. Freud, então, desenvolveu aí nesse período, ele utilizou, né, a técnica da associação livre, onde Hans era encorajado, né, a falar livremente dos seus pensamentos e sentimentos. Tá? Só para eu fazer um parêntese aqui. Inicialmente, né, eu havia dito que o pai fazia troca de cartas com Freud, né, para falar sobre a situação do filho. Então, dentro, né, dos escritos aí que vocês vão ler ou que já leram, vocês vão observar que Freud ele atendeu a Hans por atendimento presencial por apenas 2 vezes, tá? Então, nesse resumo aqui, né, que eu estou fazendo aqui, já neste momento, onde Freud utiliza a associação livre, né, para falar, para atender o Hans, já era em um momento onde que ele tinha contato presencialmente. Então, a terapia, né, a sessão, ela funcionava entre a família, né, entre o pai e o Hans e Freud, e em 2 momentos ele fez o atendimento presencial entre Freud e Hans, tá? Freud, então, ele interpretou alguns sonhos de Hans também, né? Que muitas vezes vieram a envolver cavalos e outros animais. Então, em alguns momentos da leitura, Freud vai questionar, né, o porquê de cavalos, né, o porquê somente cavalos nos primeiros momentos, e depois começaram-se a aparecer outros animais, né, e por que animais, né, que pode estar afetando aí essa saúde mental dessa criança naquele período. Lembrando que no ano de 1909, né, era praticamente, né, impossível não sair de casa e não ver um cavalo, até porque nesse período o próprio transporte público, né, era conduzido por cavalos, por charretes. Então, faz um pouco de sentido, né, naquela época a criança não querer sair de casa com medo de encontrar cavalos. Né? Hoje em dia, na atualidade, a gente sabe que já é um pouco mais difícil, principalmente para pessoas que já moram em grandes metrópoles, né, em cidades maiores, é um pouco mais difícil de encontrar do que naquele período onde era simplesmente abrir a porta de casa e você encontrava ali cavalos, né, em todas as direções. Ao longo do tratamento, né, Freud descobriu que a fobia de Hans em relação a cavalos estava relacionada a um desejo inconsciente de castrar o seu pai, né, e ter a mãe para si mesmo, né? Então, naquele momento, o que aconteceu? Freud entendeu que esses desejos, né, vinham como uma manifestação do quê? Do complexo de Édipo, né? Onde o filho, né, quer afastar o pai para que ele tenha o amor da mãe somente para ele, né? Então, essa é uma teoria que afirma que as crianças têm desejos sexuais e românticos em relação, desculpa, ao pai, né, aos pais do sexo oposto. Então, interessante, né? Eu gosto de estava aqui fazendo as minhas leituras. Eu acho interessante essa questão dos pais, né? Até um pai do ano de 1900 e alguma coisa, começar a observar, né? Então, quando a gente começa a observar, né? Principalmente a gente que a gente trabalha nessa área, é muito importante a gente começar a observar, né, assuntos dentro da nossa casa e para que facilite também nos nossos atendimentos. Então, imagine você hoje, você vindo atender uma criança,
né, com estas características. Uma criança onde ela apresenta para você, dentro de uma análise, o medo excessivo de cavalos, o medo de sair de casa. Naquele período, em 1909, era, né, até aceitável. Mas por que não hoje a gente não atender uma criança com os mesmos medos e com os mesmos, com as mesmas características, com alguns sintomas similares? Então, por que não a gente entender, né, sobre talvez até um simbolismo, né? Por que eu quero falar um pouquinho sobre simbolismo? Porque é muito importante a gente tentar, né, entender, principalmente para quem ainda não leu o livro A Interpretação dos Sonhos, super recomendo, é um livro um pouco extenso, mas você pode ir lendo aos poucos, então super recomendo para que você faça essa leitura aí ao longo da sua formação. Porém, interessante a gente entender sobre essas questões dos símbolos, né, para que a gente possa ajudar os nossos pacientes a fazer as suas associações. Então, por que o cavalo? Por que o elemento X? Você vai precisar, então, entender um pouquinho sobre o simbolismo, sobre o que aquela fala, aquela narrativa do seu paciente está tendo, para que você possa auxiliá-la. Então, concordam comigo que você entender um pouquinho sobre os símbolos, né, sobre a simbologia, sobre o simbolismo, seria interessante para que você pudesse ser uma ferramenta para o seu paciente? Então é importante que, né, nesse caso do pequeno Hans, a gente está falando, né, já falamos sobre, né, o medo, então aqui a gente já identificou uma fobia, a gente já identificou um complexo, porque ao longo, né, da leitura você vai observar que, na verdade, o que Hans queria era que o pai se afastasse para que ele ficasse com a mãe, né? E também a gente vai começar a observar que, né, nesse medo, né, de cavalos, tem ali um porquê. Então, é interessante a gente também entender o porquê de a gente tentar buscar ali uma maturidade sobre a gente pegar aquela palavra importante, aquele símbolo importante para que a gente possa trabalhar, tá? Com essa informação. Vocês vão observar que ao longo do livro, né, o Hans ele começa, né, em uma das terapias pessoais que ele faz com Freud. Freud vai utilizar, né, a ludoterapia, que é onde a pessoa, né, a criança, normalmente faz isso com crianças, mas pode ser que ainda pode ser usado com adultos, onde a pessoa ela faz desenhos, né, para que ela possa se expressar. Então, é bem mais fácil a gente fazer essas atividades com criança, porque elas não têm até esse filtro, né? Essa repulsão, esse desejo de fazer tudo perfeito. Então, a criança é mais fácil a gente trabalhar a ludoterapia. Então, Freud utilizou da ludoterapia, né, para entender o que o inconsciente de Hans estava tentando fazer. Então, Freud pediu para que ele desenhasse, né, um cavalo, até porque ele já tinha feito, né, essa conversa com o pai, e então o Hans pegou e desenhou ali um cavalo da maneira dele, né, lembrando que é uma criança, e depois ele pegou e fez ali, é, próximo aonde ele seria a cabeça do cavalo, ele colocou ali uma espécie de um colar ou alguma coisa ali no rumo da boca, né, entre a boca e o olho do cavalo, né, do desenho dele. Freud ali, então, naquele momento, Freud já fez ali, né, uma transferência, né? Vamos chamar ali então de transferência. Por quê? Porque naquele momento ele observou que aquele desenho, aquele arco, aquele cortado
que ele faz, que a criança fez, seria então o bigode, né? Seria como se fosse uma espécie de bigode. E ele, naquele momento, né, nessa transferência, ele observou, ele se lembrou que o amigo dele, o pai de Hans, tinha um bigode. Então, naquele momento ali, Freud já observou que o medo, um dos medos dele, né, de Hans ali, era, né, na verdade, do pai, né? Era aquele desejo ali inconsciente de um medo, né, do pai. Por quê? Porque o pai estava com a mãe. Né? Então, o pai, né, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o complexo de Édipo, a gente percebe que o pai é uma ameaça para o filho, porque ele sabe que tem ali, né, um amor entre o pai e a mãe. Então, a criança fica no meio. O que então a criança do sexo oposto quer? Ela quer afastar um dos dois para que ela tenha o amor. Lembrando que esse amor, sim, é um amor aonde a criança ela começa-se a tentar ainda, né, entender e estar aprendendo e desenvolvendo um pouquinho sobre a sexualidade, né? Então, aonde quando o pai, por exemplo, a mãe dá banho na criança, tem ali os lugares, né, erógenos, aonde ele sente um pouquinho de, né, um pouco de prazer, né? Tudo isso vai despertando ali nas crianças ali o desejo de continuar sentindo, né, aquele sentimento, né, aquela explosão diferente ali no corpo. Então, ao longo desse período, desse tempo ali, um vai querer afastar para que ele tenha só para ele, né? Isso principalmente vai aumentar ao longo desse drama, né? Eu gosto desse livro porque ele parece um drama, né? Pelo fato que depois vem nascer a Hannah, que é a outra filha, né? Então ele vai perceber também neste momento que ele não é mais o centro da atenção, né? Então ali a atenção agora vai ficar dividida também com a Hannah. Então vamos pensar aqui, né, mais uma vez. Primeiro, ele já tinha medo, já tinha fobia, já tinha ali aquela vontade de afastar o pai da mãe para que a mãe fique só para ele. Ele percebia que quando ele chorava, quando ele fazia uma mãe, um drama, a mãe pegava e colocava ele próximo a ela na cama. Porém, a mãe engravidou, né? Os pais engravidaram, né? Gosto de dizer dessa forma. E ele percebeu que ele não tinha mais, né, a atenção somente de um ou de outro, que agora teve que dividir. Então isso vai fazer, né, dentro do inconsciente dele, com que de alguma maneira ele precisa agilizar esse processo, né? Porque agora ele tem mais uma pessoa ali concorrendo com a atenção dele, né? Então é bastante interessante essa, essas questões, né, esses apontamentos para um período daquela época, né? É, o tratamento de Hans é interessante a gente olhar para esse tratamento, né? Para esse caso clássico, né, da psicanálise, porque foi um tratamento aonde naquele período, até os dias de hoje, né, Freud já vem trazer um alerta para as neuroses infantis, né? Então é importante que muitas vezes a gente pensa, né, principalmente as pessoas que estão fora, né, às vezes para a gente aqui que estamos inseridos nesse campo da psicanálise, né, seja como estudante, como paciente, a gente está sempre de olho nessas coisas, né? Mas, porém, pessoas leigas, elas não acreditam que crianças possam ter problemas, né, mentais, principalmente uma neurose, né? Muitas vezes nem sabem o que é uma neurose. Então, já esse caso, no ano de 1900 e alguma coisa, ele já veio, Freud já estava atento, né, para nos mostrar que as crianças, sim, né, tem neuroses, tem problemas e que precisam vir à tona e precisa ser trabalhado para que venha-se, né, que cresça-se uma criança aí
mais saudável e com menos problemas aí, né, que possam ser destrutíveis, né, talvez aí em uma fase mais adulta, né? A técnica utilizada, né, de associação livre, ela foi essencial no tratamento do pequeno Hans, né? Por quê? Porque ela permite, né, ela permitiu que ele expressasse livremente os seus problemas e emoções. Então, quando a gente faz, né, a gente está ali, ou no atendimento online, ou no atendimento presencial, o seu paciente está ali, deitado ali ou sentado no divã. Essa técnica importante, né, que a gente utiliza, onde a pessoa ela fala, né, o que lhe vem à mente, né? Então, Freud fez isso brilhantemente, principalmente usando a logoterapia com Hans, né, onde ele pôde fazer o desenho e depois explicar o que ele estava sentindo. Então, essa foi uma técnica que hoje a gente utiliza, né, principalmente com adultos, aonde o adulto, né, a pessoa, o paciente, ele vai falando coisas que lhe vêm à mente e nós vamos oferecendo ferramentas para que esse processo continue se desenvolvendo. Então, por isso, eu pego aqui, né, e falo mais uma vez sobre a importância de você saber, né, manejar principalmente questões sobre a livre associação, que é uma ferramenta importante, sobre atenção flutuante, né, onde você precisa se abster de quem você é e entrar no mundo, né, do seu paciente e os dois juntos fazerem transferência, contra-transferência, e você ir utilizando as suas ferramentas. E é importante também porque a partir do momento que a gente começa, né, a não utilizar a ferramenta, né, da livre associação, começa-se a colocar censura, né? Então, quando vocês começam a falar mais do que o paciente, automaticamente você está colocando censura no pensamento do seu paciente. Então, por que eu estou falando isso? Já ouvi, tá, aqui mesmo, né, sobre dúvidas de alunos, né, sobre outros assuntos, assim, né, que chegaram até mim, que muitas vezes o terapeuta, ele fala mais do que, né, o analisando. Então, é importante, é interessante a gente fazer isso? Não, tá? Então, por que eu quis trazer também essa informação aqui dentro dessa aula de supervisão, tá? Tem outras aulas, para quem ainda não assistiu, sobre esses casos de supervisão, mas eu quero bater nessa tecla de que ali naquele momento, quando você está como analista, tá? Quando você está como analista, mesmo você estando em período de supervisão, né? Você esteja fazendo seu estágio, você estar ali para ouvir, tá? Você não estar ali para falar o que você pensa, você não está ali para falar do que você gostaria que a pessoa fizesse. Você está ali para ouvir e fazer alguns apontamentos minimamente, tá? Ali, o importante dentro de uma sessão de análise, né? É o importante é o analisando, tá? O profissional que está ali do outro lado, ele está ali para entregar algumas ferramentas e manter, tá? A terapia em andamento, tá? Mas ali o importante é o analisando. Fecha parênteses. Voltando aqui para a questão da fobia, né, do pequeno Hans, sobre cavalos, Freud, então, vocês vão observar que ele interpreta, né, como uma manifestação do complexo de Édipo, né, que envolve desejos inconscientes de castração do pai e ter a mãe para si mesmo. Então, isso a gente já falou, né, que principalmente, né, depois que a Hannah nasce,
isso vai aumentar esse desejo de querer ter atenção só para ele, né? De que ele possa ter a mãe só para ele e ter aqueles mesmos sentimentos, principalmente quando a mãe toca, né, para dar banho, para trocar de roupa, para fazer alguma coisa, né, a criança ela acaba com esse desejo, com essa vontade de ter aquele desejo, né, aquele ato ali por mais tempo, né? Isso é normal e natural de nós, os seres humanos. Então, né, eu já disse em outras aulas, nós somos programados para isso, né? Estamos sempre em busca do prazer. A interpretação também, né, que de Freud do complexo de Édipo, no caso, né, nesse caso, teve grandes críticas à psicanálise, né? Então, incluindo falta de evidência, né, para apoiar sobre essa teoria da possibilidade, né, de interpretar os dados, né, de diferentes maneiras. Então, vocês vão observar que, né, para quem gosta de ir mais a fundo, né, nos livros que eu vou trazendo aqui para vocês, vocês vão observar que muitos psicanalistas vão falar, um está falando mais sobre a questão do pipi, outro está falando mais sobre a castração, outros vão falar sobre a interpretação do sonho, né, do simbolismo. Então vocês vão observar que existem aí várias, né, linhas que vocês podem seguir e fazer a própria observação de vocês dos casos, tá? E eu acho isso fantástico, quando você ouve o que uma pessoa diz, quando você lê, né, ali, de acordo com o que Freud escreveu, ali fresquinho, mas quando você começa a debater, você começa a entender, começa a ouvir, né, isso vai ouvindo e vai modificando a sua audição, vai modificando o seu entendimento sobre as técnicas que Freud deixou para a gente trabalhar, tá bom? Então eu super sugiro, né, que para quem gosta, procure. Existem aí vários artigos, várias outras pessoas falando sobre o caso do pequeno Hans, tá? Eu trouxe aqui hoje, quero deixar bem claro que essas são as minhas convicções, tá? São os apontamentos que eu fiz deste livro, tá? Então, pode ser que você faça a sua, pode ser que existe uma outra, que você queira seguir. Esses apontamentos que eu estou fazendo são apontamentos meus, pessoal, tá? Que eu estou transmitindo para vocês e que não há problema nenhum que vocês façam o de vocês, tá bom? O estudo também é importante, né? Eu acredito que o estudo ele é importante para a psicanálise porque ele nos ajuda, né, a estabelecer a eficácia da técnica da associação livre, né? E destaca, né, a importância dos desejos, né, do nosso inconsciente de falar, né, principalmente nessa questão dos neuróticos, né? Então, o nosso inconsciente de todas as formas, ele procura se manifestar, tá? Então, vocês vão ver, né, dentro, eu acredito que vocês têm essa matéria sobre as psicossomáticas, né? Então, vocês vão observar que o seu inconsciente, ele tá ali, né, cheio de informações e ele, principalmente, quando ele precisa se manifestar em relação a alguma coisa, ele vai fazer, tá? Então, por isso é importante, né, você estar sempre em constante, né, terapia, porém, caso você não esteja, você vai observar que, de alguma maneira, o inconsciente, ele vai vir, ele vai se manifestar de alguma maneira, tá? Então, olhando, né, para esse caso aqui de Hans, a gente já começa a observar que uma criança de 5 anos, né, ela já é passível de apresentar sintomas de coisas que estão lá no inconsciente dela e que estava precisando ser trabalhada.
A ética, né, do tratamento psicanalítico também é um tema importante aqui para a gente discutir, né, principalmente desse caso específico, onde o tratamento foi conduzido, né, entre o pai, né, o pai, através de cartas com Freud, ele fazia, então, o atendimento do filho. Então, olhando para este caso dessa maneira, né? É interessante a gente pensar hoje, nos dias atuais, a gente seria interessante a gente fazer um atendimento como esse, né? Será que seria eficaz a gente fazer um atendimento com o pai sobre o seu filho por escrito, né? Hoje, claro que no ano, né, no século XXI, no ano de 2023, a gente tem, né, várias ferramentas que a gente já conseguiria fazer um trabalho muito mais eficaz do que no ano de 1909, né? Mas será que, um caso aí para a gente se pensar, será que seria legal, seria uma prática ética a gente fazer esse tipo de atendimento? Eu acredito, né, de maneira pessoal, acredito que não, né? Não seria um bom tratamento, tá? É, não seria eficaz, né, esse tratamento. Porém, eu tenho uma exceção, tá? É, nessa exceção, até um caso que foi de um colega, né, que é psicanalista, ele fazia o atendimento, né, por escrito, mas é digitado, né, claro, não era manuscrito, porque um dos seus pacientes, ele era mudo, né? Então esse meu colega, esse meu amigo, ele não sabia, né, utilizar as libras, né, a linguagem dos gestos para que ele pudesse fazer um atendimento. Então eles faziam, né, esse atendimento, né, de maneira como uma exceção por escrito, tá? Então, hoje, né, no século XXI, eu acredito que essa seria uma maneira de fazer, né, esse atendimento. Porém, naquele período, no ano de 1900 e alguma coisa, né, eu não acho que seria tanto quanto ético, mas era Freud quem fazia, né, o próprio pai da psicanálise. Então, por que não, naquele momento, fazer um atendimento, né? É importante a gente reconhecer também, né, que Hans é um exemplo histórico, né, da psicanálise e que muitas das teorias e técnicas usadas no tratamento desse paciente foram desenvolvidas e refinadas ao longo do tempo, né? Como eu acabei de dizer, principalmente, né, neste caso, onde o pai quem fazia, né, as próprias convicções, né? Então, não era o Hans que estava se expressando, era o que o pai, né, através do que ele estava estudando e aprendendo, ele fazia por escrito o que ele observava e mandava para Freud, né? Então, ainda era uma técnica, né, meio que é, grosseira, né? Então, claro que ao longo dos anos, né, principalmente hoje, né, a gente consegue observar que a técnica ela mudou muito, ela evoluiu muito. Então, hoje você consegue fazer um atendimento online, né? Como, né, acredito que muitas pessoas fazem. Eu faço esses atendimentos, né, online, tanto com alunos ou com a minha própria terapeuta. Então, é bem comum, né, a técnica foi desenvolvendo aí ao longo dos anos. Vamos ver o que mais que podemos falar aqui sobre este caso. Eu faço anotações para todo lado, então eu tenho anotações no caderno, eu tenho anotações para todo lado que eu vou lembrando, aí eu vou pegando informações dos casos, eu vou escrevendo. Vamos ver aqui. O que mais que eu tenho aqui?
Vamos ver, ainda tem um tempo aqui. Sandes levantou a mão. Sandes, fica à vontade. Sandes, só um momento que o seu microfone não está ligado. Desculpa, Sem problema. esqueci. Perdão. Boa noite, professor. Boa noite a Boa todos. noite. Me perdoa. Eu já vi vários casos assim parecidos com o de Hans, mas de forma diferente. O que leva uma criança de 5 anos, ou até menos, 4, 5, 6 anos, já ter certos comportamentos, tanto igual de Hans, como de outros comportamentos que eu já vi, comportamentos perversos, de pegar pintinho, estrangular. Isso é criado no ventre da mãe? É o que leva uma criança já tão nova já ter esses desejos assim? Olha, como, né, eu acho, obrigado pela pergunta, acho bastante relevante. A gente precisa, né, sempre observar, né, então neste caso, né, esse caso, como você está falando, vamos colocar o caso de uma criança perversa, né, que eu também já vi alguns casos na internet, onde que a criança mata o pintinho, né, tem esses desejos. Eu falei sobre um dos livros de Freud, onde ele fala sobre o mal-estar da civilização, tal, e lá naquele livro fala sobre a questão dos nossos desejos, os nossos impulsos, né? Que ao longo do tempo eles foram refinados, né? Nós, né, e somos o tempo todo domesticados. Então, ao longo de um tempo, né, a gente vivíamos como animais e ao longo do tempo nós fomos nos transformando, nos domesticando. Crianças assim, nós não podemos logo de início já falar que são crianças perversas, né? Mas né, inicialmente, eu veria essa criança, como você trouxe, como uma criança aonde ela exerce, né, os seus impulsos, né, de uma maneira onde que ninguém ainda colocou ali um pouco de freio, um pouco, né, de lucidez, um pouco de domesticação, tá? Então, pode ser que essa criança tenha nascido assim, né? Ela tende a já fazer o mal desde quando ela era criança e se desenvolvendo dessa maneira. Pode ser desde o ventre da mãe, desde o nascimento? Pode, né? Porque, como já sabemos, pode ser fatores genéticos, né? Essa criança, ela nasceu assim e ao longo da sua vida, se ela não passar ali por uma transformação, por uma terapia, ela vai continuar se desenvolvendo dessa maneira, né? Então, pode ser que sim, ela seja uma maneira genética, porém, olhando para um olhar um pouco menos profundo, podemos observar que sim, que essa criança ela esteja exercendo o que ela naturalmente faz, né? Como nós temos nossos desejos, nossos impulsos, e ainda ela não presenciou alguém que colocasse ela, né? Não, você não pode fazer isso, você não vai fazer isso, né? Então a gente precisa olhar para essas duas vertentes. Ou ela nasceu assim e vai se desenvolver de maneira geneticamente assim, né? Uma maneira genética, ou é Procriação. ali uma boa peia, né? Como dizia ali, né, em algum. Ô, Pode professor, falar. eu já vi criança abusar de outra criança. Eu já vi, a olho nu. Pois é. Então, é o que eu acabei de dizer. Sim, essa criança, né, com esses instintos, né? Todos nós, lembrando que todos nós, não é só essa criança que você viu, até você, eu, todos nós nascemos, né, com esse
com os nossos impulsos primitivos, né? Então nós tendemos, né, a sermos pessoas agressivas, ter o nosso lado ruim, vamos dizer assim. Porém, nós precisamos, ao longo da nossa vida, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, nós vamos criando ferramentas aonde o lado ruim ele não sobressai. Né? Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai recalcando. Por quê? Porque a gente tem ali uma mão repressora, seja uma religião, Deus, pai, mãe, tudo mostrando para a gente que a gente Mas não ser essa pessoa ruim e que a gente precisa, né, aos poucos ir nos modificando. aí essa criança, por exemplo, que abusa de outra, ela com o tempo ela vai mudando, ela pode ir recalcando aquilo, ou ela pode também se libertando daquilo, né? Pode Sim, acontecer os dois lados. pode acontecer as duas coisas, sim. Ela pode, em algum momento, perceber que aquilo não é Foi um bom, erro. né? Não ela pode perceber que aquilo não é bom e ela recalca isso e manda lá para o inconsciente, né? Ou ela pode, ao longo da sua vida, caso, né, ela não encontre ninguém que a ajude, né? Achar que essa é a maneira correta de se viver, que para ela né? E ela vai se desenvolver, passar ao longo da sua vida se desenvolvendo dessa maneira. Obrigada, professor. Imagina. Vamos ver aqui. Graziela, uma criança que tem um atendimento e um olhar dos pais tem chance de reverter casos de psicopatia ou no futuro fará coisas escondidas socialmente incorretas? Boa pergunta. Graziela, olha, a questão da psicopatia, né, é um assunto aqui que eu acho que eu não me lembro se eu já trouxe, mas é importante a gente trazer, relembrar. A questão da psicopatia seria uma aula, né, falando sobre todos os sintomas e de uma pessoa que possa, né, já nascer psicopata. Eu acredito que uma pessoa bem atendida, com um bom analista, né, esse atendimento, como você disse, desde criança, pode minimizar, sim, né, os sintomas dessa criança, dessa pessoa, né, que ela vai se transformar. Porém, uma pessoa não assistida, ela sim vai fazer isso de uma maneira a olho nu, onde que as pessoas vão ver que ela é uma psicopata, ou ela vai fazer de maneira escondida. Então, caso, né, como você está falando, em um atendimento e olhar dos pais tem chance de reverter caso de psicopatia, eu acredito que não, tem como minimizar, tá? Tem como a gente dar uma minimizada, tá? Mas reverter, a gente já observar, né, que depois de médicos, né, ter diagnosticado que essa criança, que essa pessoa tem a tendência a ser um psicopata, tá? Eu acredito que não seja possível essa pessoa não ser mais uma psicopata, tá? Mas é possível sim que a gente consiga minimizar através do autoconhecimento, né, através de uma terapia, para que ela possa ser uma pessoa um pouco menos, né, menos perversa, menos difícil de lidar, vamos dizer assim. E a última, Ana Lima. Acho muito importante a observação do comportamento das crianças, pois muitas neuroses e psicoses em adultos, na maioria das vezes, são provavelmente de impulsos recalcados na infância. Muito boa colocação, Ana. Isso mesmo, concordo plenamente com você, sobre, né, os adultos que nós somos hoje, né, se nós fôssemos tratados, né, desde quando a gente nascesse, né, vamos dizer assim, aquela criança que já sai ali do ventre da mãe e já faz um acompanhamento, né, com um bom terapeuta e faz esse desenvolvimento ao longo da vida, tem
muito mais chances de ser uma criança, um adolescente, uma pessoa com menos dores, né? Menos dores emocionais, do que pessoas que vão procurar o atendimento psicanalítico logo na fase adulta. Tá bom? Aninha, Aninha minha. Como faço para ver a aula completa? A aula fica gravada, tá? Dentro de 24 horas, eu acredito que você deve ter entrado agora há pouco tempo. A aula fica gravada dentro de mais ou menos 24 horas, tá lá na plataforma, na sua área do aluno. Você pode voltar lá para ver desde o começo, tá bom? Para os demais que estão desde o começo, né? E para quem chegou agora também, infelizmente no final, obrigado pela companhia, pelas perguntas. Nos vemos na semana que vem. Vou tentar estar sempre mandando o material um pouco antes, pelo menos um dia antes, para que vocês deem uma olhada. Porém, quando vocês não conseguirem ver o conteúdo antes, vocês podem ver depois, pausar a aula quando tiver e fazer, né, ali as atividades de vocês. Dúvidas, né? Surgiram dúvidas depois dessa aula. Entra na plataforma e deixem lá a dúvida de vocês, que eu respondo o mais rápido possível. Bom resto de dia para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente se vê na próxima semana. Obrigado.